O presidente russo Vladimir Putin está construindo Shahids em território russo com a ajuda do Irã. Tudo isso está a serviço de seus constantes ataques de longo alcance, projetados para destruir a infraestrutura ucraniana e devastar as cidades de seu inimigo. E tudo isso pode estar chegando ao fim. A Rússia está à beira de ficar sem drones Shahid, e isso é graças tanto à Ucrânia quanto a Israel. A contagem regressiva para a derrota da Rússia começa agora, pois eventos distantes estão impactando a estratégia de Putin. Tanto quanto o que a Ucrânia está fazendo em seu território. Vamos começar com a Ucrânia. Em 15 de junho, o Kyiv Independent relatou um grande ataque de drones da Ucrânia contra a região de Tatarstan, na Rússia. O governador local Rustam Minikhanov tentou minimizar de imediato o ataque. Ele confirmou no Telegram que o ataque da Ucrânia ocorreu, mas não foi muito eficaz, segundo o governador. Quando o drone veículo aéreo não tripulado foi destruído, os destroços caíram no prédio de controle da fábrica de automóveis em Yelabuga. Como é comum nos relatos russos sobre os ataques de drones ucranianos, foram os destroços que causaram o dano, não o próprio drone, acrescenta Minikhanov. Como resultado, um trabalhador morreu e 13 pessoas ficaram feridas. Um está em estado grave após incêndio no local, que foi rapidamente extinto pelos serviços relevantes. O governador continuou a afirmar falsamente que o ataque de Kiev visava civis russos, não alvos militares. Embora seja possível que a morte e as lesões alegadas por Minikhanov tenham ocorrido, a instalação que a Ucrânia atingiu não era uma fábrica de automóveis, como diz o governador. É altamente improvável que apenas destroços de drone tenham atingido a instalação. Ao invés disso, a Ucrânia atingiu novamente em Tatarstan uma das principais fábricas russas de drones, Shahid, alvo de vários ataques anteriores. Após os relatos do ataque, o canal Astra no Telegram divulgou uma foto que aparentemente mostra fumaça saindo de uma instalação industrial em Yelabuga. Também acrescentou que o provável alvo era a zona econômica especial da região, onde os drones russos são montados. O Estado-Maior ucraniano confirmou posteriormente no Telegram os alvos específicos atingidos pelo país. O alvo eram as instalações de produção de veículo aéreo não tripulado em Yelabuga, Tataristão, Rússia. Este complexo militar industrial russo é usado para produzir, testar e lançar drones de ataque em toda a Ucrânia, especialmente na infraestrutura energética e civil. O Estado-Maior também desmascarou a mentira de Minikhanov sobre os destroços. Confirmou-se que os meios de destruição atingiram o alvo. Os drones da Ucrânia atingiram seu alvo. Isso por si só já seria enorme. De acordo com o Kyiv Independent, a instalação de drones de Tatarstan na Rússia é crucial para os esforços de Putin em manter o maior número possível de drones voando para a Ucrânia. Situado a aproximadamente 930 milhas de Kyiv, a fábrica localizada na Zona Econômica Especial de Yelabuga produz os drones Shahid. A Rússia agora é capaz de fabricar domesticamente devido à cooperação com o Irã. Cada um desses drones custa apenas $20 mil para produzir, segundo o Kiev Independent. Com a fábrica que a Ucrânia acabou de atingir, acredita-se ser capaz de construir até 6 mil por ano. A instalação é vital, por isso, a Ucrânia tentou atingi-la várias vezes antes. Em 23 de maio, a Ucrânia enviou drones para Yelabuga em um ataque que, segundo a Rússia, não causou vítimas ou danos. Pouco mais de um mês antes, a Ucrânia também atacou o mesmo local. O ataque de 2 de abril foi mais bem sucedido, causando várias lesões. Contudo, as autoridades russas afirmaram antes que a Ucrânia não conseguiu parar a operação da planta. Desta vez, pode ser diferente. Ucrânia e Rússia afirmam estar avaliando o impacto total deste último ataque de drone. Mas é provável que a Ucrânia tenha acertado, dada a imagem no Telegram. Mas espere, você pode estar pensando. Claro, atingir uma fábrica de drones capaz de construir 6 mil Shahids por ano é uma grande notícia. Mas isso basta para esgotar os Shahids da Rússia? E qual o papel de Israel nisso tudo? Chegaremos à segunda pergunta em breve. Antes, vale ressaltar que o ataque a Tatarstan não foi o único realizado pela Ucrânia entre 14 e 15 de junho.
De acordo com Jason J. Smart, analista do Kiev Independent, que passou 2 décadas examinando as capacidades militares russas. Em um vídeo do YouTube, ele afirma que a Ucrânia atingiu 2 grandes instalações essenciais para a Rússia construir drones Shahid, assim como a planta de Tatarstan. A primeira dessas instalações está em Stavropol. A Ucrânia intensificou sua campanha com ataques de drones de longo alcance no interior da Rússia. Smart diz que eles atacaram em Stavropol, atingindo uma grande fábrica química que ajuda a produzir combustível para os drones e mísseis russos. O Kyiv Post confirmou o ataque a Stavropol em 14 de junho, observando que a Ucrânia atingiu a fábrica de Nevnomysk Azot, localizada a cerca de 620 milhas da fronteira ucraniana-russa. Como sempre, a Rússia alegou que os destroços do drone atingiram a fábrica. O Kyiv Post diz que as explosões registradas na fábrica e compartilhadas nas redes sociais dizem o contrário. A Ucrânia não havia terminado. No mesmo dia, Smart diz, também visou uma instalação na região de Samara, na Rússia. Em Samara, atingiram uma instalação-chave usada para processar materiais para combustível militar na Rússia. O Kyiv Post confirma o ataque novamente, observando que Vyacheslav Fedorishev, governador regional de Samara, utilizou o Telegram para confirmar o ocorrido. Segundo Fedorishev, houve uma tentativa de ataque por drone a uma empresa industrial em Novokabishevsk, região de Samara, nesta noite. Não houve danos ou vítimas. Os serviços de emergência estão no local. Se não houve danos, ainda está para ser confirmado. A Rússia já mentiu repetidamente sobre o sucesso dos ataques de drones ucranianos de longo alcance. Não é coincidência a Ucrânia atingir esses 3 locais em um dia. Não foram alvos aleatórios, afirma Smart. Esses são vitais para manter a guerra de drones da Rússia em funcionamento. E ele não está errado. A Ucrânia atingiu de uma só vez uma fábrica que constrói os drones Shahid da Rússia. Outra instalação produz o combustível para esses Shahids voarem. E outro edifício cria os produtos químicos necessários para esse combustível. O ataque foi inteligente, coordenado e projetado para destruir a capacidade interna de produção de Shahid da Rússia. Porém, isso não bastaria. Mesmo sem poder construir drones Shahid, a Rússia ainda pode adquiri-los do Irã. Já fez isso muitas vezes antes. Em um artigo de fevereiro de 2024, Haaretz revelou que a Rússia já comprou pelo menos 6.000 Shahids do Irã em 2 anos. Documentos vazados sugerem que a Rússia pode ter comprado e produzido uma quantidade significativamente maior desses drones do que o divulgado. É aqui que Israel entra, profundamente envolvido na Operação Leão Ascendente, iniciada em 12 de junho e estendida até 13 de junho. Essa operação já danificou várias instalações nucleares iranianas e matou diversos oficiais militares e nucleares importantes. Israel está atacando o Irã com mísseis e bombas lançados de seus caças. A curto prazo, não haveria mais Shahids do Irã. Para a Rússia, o Irã necessita de tudo que está construindo para atacar Israel em retaliação. Mas não são os problemas de curto prazo na cadeia de suprimentos que a Rússia precisa se preocupar. Segundo Smart, Israel visa não apenas as instalações nucleares iranianas, mas também alvos militares, como fábricas de drones Shahid e seus componentes. Apenas algumas horas depois, Israel lançou seus próprios ataques de precisão, desta vez bem no interior do Irã. Smart fala sobre as consequências dos ataques de drones de longo alcance da Ucrânia contra as instalações russas. Eles atacaram 2 fábricas que produziam componentes para os drones russos usados na Ucrânia. O que vemos aqui é uma enxurrada de ataques que acabaram de quebrar a espinha dorsal da campanha aérea focada em Shahid de Putin. Domesticamente, ele pode ter perdido temporariamente 3 instalações-chave usadas para construir Shahids. Ele enfrenta o maior problema do que ocorre no Irã: as fábricas que produzem os componentes necessários para a Rússia criar os seus próprios. Os Shahids agora estão em ruínas, e quaisquer outros que existam certamente serão alvos de Israel. Ucrânia e Israel não se uniram à Operação Leão Ascendente para realizar esses ataques. Israel está atacando fábricas para impedir o envio de Shahids do Irã para seu território. Provavelmente não é coincidência que a Ucrânia escolheu 14 e 15 de junho para atacar as linhas de produção internas de Shahid da Rússia.
Apenas alguns dias após Israel lançar o leão ascendente, a Ucrânia sentiu uma oportunidade e a agarrou com ambas as mãos. Mas por que isso é um problema tão grande para Putin? Se a Rússia pode construir seus próprios drones Shahid, isso significa que ela não precisa do Irã? A Rússia não quer perder um aliado, mas se o pior acontecer, a Rússia possui um setor de manufatura capaz de construir os componentes necessários para seus Shahids, considerando que consiga reativar suas outras fábricas. Certo ou errado? Pelo menos. Segundo Smart, o grande problema de Putin agora é que a Rússia não pode produzir o que as instalações iranianas, recentemente desativadas por Israel, estavam fazendo para ele. Na verdade, a Rússia não tem capacidade de construir Shahids. De acordo com Smart, isso não começa do zero e nos leva a um segredo que Moscou não quer que você saiba. A Rússia nunca teve a capacidade própria de construir drones iranianos Shahid. A Rússia pode montar os drones, mas não construí-los sozinha. Nunca pôde. Porque, dos motores à eletrônica, os Shahids que estão voando sobre a Ucrânia só são possíveis por causa do Irã. Isso é enorme e pode ser um divisor de águas para a Ucrânia em sua luta contra a Rússia. Segundo Smart, o programa de drones russo depende totalmente da indústria iraniana, não apenas para peças. Shahid possui aspectos de fabricação que Putin não consegue reproduzir na Rússia. Os motores usados pelo Irã são modificações de designs alemães de drones, aos quais a Rússia não tem acesso, segundo Smart. Quanto à eletrônica, o Irã usa componentes chineses para construir os sistemas de orientação dos drones, mas a Rússia não tem versões funcionais para produzi-los sozinha. O combustível será um problema. Fábricas russas produzem combustível para Shahids, alvos de ataques ucranianos, enquanto o Irã fornece produtos químicos especiais que aumentam o alcance dos drones. A Rússia não possui isso, apenas as antigas fórmulas soviéticas que não são tão boas. Smart acrescenta que a Rússia ainda confia nos dias de glória da era soviética, mesmo quando se trata de Shahids modernos. Segundo Smart, a Rússia não investiu em drones de guerra. Pelo menos não investiu em criar uma doutrina militar que torna drones como Shahid fundamentais para a estratégia russa. Na Ucrânia, a Rússia está comprando e construindo milhares de drones iranianos. Mas, como é tão frequente, está confiando em uma estratégia na qual a pura quantidade superará a engenhosidade tática. Se as instalações Shahid do Irã não estivessem sendo destruídas por ataques israelenses, essa abordagem poderia ter funcionado, mas elas estão arruinadas. Putin está em sérios problemas. A contagem regressiva para a derrota da Rússia acaba de começar, devido aos eventos recentes. Comecemos com um problema aparentemente menor na superfície. Em 9 de junho, a Zona de Guerra, TWZ, entrevistou com exclusividade Kirill Badanov, chefe da principal diretoria de inteligência da Ucrânia. Ele revelou que a Rússia está fornecendo tecnologia e conhecimento para construir drones de longo alcance, como os Shahids. Segundo Budanov, há acordos para começar a produzir os UAVs Garpaya e Geran na Coreia do Norte. Os nomes russos para as versões do Shahid 136S que a Rússia constrói foram revelados por Budanov, mostrando o fortalecimento da cooperação militar entre Rússia e Coreia do Norte. Esse é o plano de Putin. A Rússia já se beneficiou dos pactos de defesa cooperativa assinados com a Coreia do Norte no verão de 2024, ratificados em novembro. Meses após o pacto, a Coreia do Norte enviou até 12 mil soldados para a Rússia, que participaram da contraofensiva de Putin contra as forças ucranianas na Oblast de Kursk. Milhares de soldados norte-coreanos morreram, e Putin provavelmente fez promessas a Kim Jong-un para consegui-los. Promessas como compartilhar a tecnologia do drone Shahid da Rússia, talvez. Agora, pense no que o colapso da cadeia de fornecimento do drone Shahid da Rússia significa para o acordo. Budanov mencionou. A Coreia do Norte descobriu que não pode confiar nas promessas de Putin. Mesmo que a Rússia forneça à Coreia do Norte projetos e peças para construir Shahids, não pode fornecer tudo. Smart indicou que o Irã é tão crucial quanto a Rússia para assegurar que a Coreia do Norte consiga fabricar Shahids. Com as instalações do Irã em ruínas, a Rússia não pode fornecer à Coreia do Norte componentes e produtos químicos para impulsionar seus planos de produção de drones.
a relação de quid pro quo entre Kim e Putin está em perigo. Quando Putin solicitar mais soldados norte-coreanos, essa possível falha de Shahid pode levar Kim a recusar. Isso é tudo especulação, claro! O que é menos especulativo é que Israel não vai parar com as poucas instalações de produção de Shahid que destruiu no Irã. Seu objetivo com a Operação Leão Ascendente é provocar o fim do atual regime iraniano e, com ele, o fim das ambições nucleares e militares do Irã. Smart afirma em seu vídeo que o Irã está ficando desesperado. Segundo notícias russas, o ministro das Relações Exteriores do Irã sinalizou publicamente que o país está disposto a parar os ataques contra Israel e considerar encerrar seu programa nuclear. De acordo com o Times of Israel e a Reuters, o Irã solicitou a países como Arábia Saudita, Omã e Catar que conversem com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. O Irã quer que Trump pressione Israel por um cessar-fogo em troca de maior flexibilidade iraniana nas negociações nucleares. Porém, isso pode estar chegando tarde demais para salvar o programa Shahid do Irã, como a British Broadcasting Corporation afirma em um artigo de 14 de junho, dizendo que o objetivo final de Israel é o fim do regime iraniano. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parece estar esperando que o Rising Lion inicie uma reação em cadeia, levando a agitações que derrubam a República Islâmica. Netanyahu alimentou as chamas dessa potencial rebelião, declarando em 13 de junho: "É chegada a hora do povo iraniano se unir ao redor de sua bandeira e legado histórico, lutando por liberdade contra o regime maléfico e opressor." Israel parece atacar os locais militares vitais do Irã, esperando que o povo iraniano aproveite para se levantar contra seus líderes. Se isso ocorrerá, ainda está para ser visto. Entretanto, uma mudança de regime poderia fazer com que Putin perca o acesso aos recursos necessários para a Rússia construir seus drones Shahid. Mesmo com a recuperação das instalações de produção do Irã, a contagem regressiva para a derrota se aproxima cada vez mais do fim. Vale lembrar que tudo isso ocorre enquanto a Ucrânia segue atacando as instalações de produção doméstica de Shahid da Rússia, acelerando ainda mais a contagem regressiva. Combinado com os ataques israelenses, isso está deixando Putin com cada vez menos opções. Segundo Smart, a Rússia tem poucas opções. A China busca evitar mais sanções ou tarifas dos Estados Unidos da América e provavelmente não apoiará esta operação. A Coreia do Norte carece de base de engenharia para auxiliar a Rússia. Isso resulta em uma situação em que a Rússia tinha como única opção contar com o Irã para continuar a produção de seus Shahids. E graças a Israel, o Irã está fora do jogo. Cada ataque ucraniano contra as instalações Shahid da Rússia reduz permanentemente a capacidade russa de atingir a Ucrânia com devastadores ataques de drones de longo alcance. Os Shahids foram cruciais para a Rússia durante a invasão da Ucrânia por Putin, apesar da falta de prioridade em integrá-los adequadamente no exército russo. Vemos isso no uso intensificado de drones pela Rússia nos últimos meses. Segundo a British Broadcasting Corporation, em agosto de 2024, a Rússia lançou 818 drones na Ucrânia. Em setembro, esse número subiu para 1.410, com outubro trazendo mais de 2.000 drones para o território da Ucrânia. Avançando para maio deste ano, e a Rússia ultrapassou 4.000 drones lançados contra a Ucrânia em um único mês. Essa abordagem intensa e focada em drones continua em ritmo acelerado. Entre 8 e 9 de junho, a Rússia lançou um recorde de 499 drones contra a Ucrânia em um único dia, segundo a Euronews. Embora a Ucrânia tenha neutralizado a maioria dos UAVs, Putin usa seus Shahids em hordas avassaladoras de drones que, mesmo abatidos, corroem as defesas aéreas cada vez menores da Ucrânia. Com as linhas de produção russas de Shahid em colapso, Putin não pode mais usar drones em grande volume, mas com pouca estratégia. A pressão será aliviada nas cidades e infraestrutura da Ucrânia. Isso deixará Putin ainda mais dependente de suas tropas terrestres vacilantes na tentativa de tomar o território ucraniano. Sem Shahids, os esforços de Putin para tomar a Ucrânia estão fadados ao fracasso. A contagem regressiva para a derrota da Rússia começou. Resta-nos aguardar para ver quanto tempo a contagem regressiva levará para expirar. Em meio a esses eventos, Putin enfrenta o fato de que os falhos sistemas de defesa aérea russos podem ter levado o Irã a interromper a produção dos drones Shahid.
Confira nosso vídeo que revela o porquê. É culpa da Rússia que o Irã tenha sido tão atingido durante o Rising Lion e o que isso significa para a Rússia hoje. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdo atualizado sobre a guerra da Ucrânia.